Amado irmão, quero te convidar para você ler comigo este versículo que me abençoou e quero compartilhar contigo essa bênção. Quero também que você seja abençoado com este versículo. Está em Lucas capítulo 7, no versículo 13. Lucas 7, 13. Depois vamos estar lendo mais. Apenas este versículo para uma introdução. Lucas, capítulo 7, no versículo 13, diz assim. Vou ler o que está ali. Ali está em outra versão. Pode mudar para a minha versão, por favor? Não me lembro. Obrigado. São muito eficientes essa equipe que trabalha com a gente aqui. Impressionante. Graças a Deus. Vamos ler aí então. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O tema da mensagem é... Pode botar ali o tema, por favor? Ele me vê. Eu quero te pedir hoje para que você não fale nada para o que está ao teu lado. Deixa Deus falar com você e durante a exposição da mensagem, você vai estar falando com Deus também. Aqui, o que me chamou a atenção quando li este versículo e transformou a minha vida, foi ali onde diz, e vendo-a. Me coloquei ali e eu vi que o Senhor estava me vendo. Coloca de novo ali, por favor. E eu disse, Ele me vê. Você pode repetir, ou confessar, ou proclamar. Outros poderiam dizer, verbalizar. Entendendo que Ele está te vendo, você poderia dizer, Ele me vê. Não fale para mim, não. Fale para você mesmo. Não fale para o que está ao teu lado também. Cada um aqui individualmente vai se relacionar com Deus. O Senhor Jesus viu ela individualmente. Isso eu senti os olhos de Deus sobre a minha vida e isso começou a mudar, a me transformar. E quero muitíssimo que você possa sentir esse olhar sobre a tua vida. Queria muitíssimo. Cada um vai ter a sua experiência pessoal com o olhar de Deus. Eu tive a minha. E isso quero compartilhar com você. Isso sarou a minha fé. Queria muitíssimo que você fosse impactado. Que o Espírito Santo possa ter liberdade neste momento. E que você possa sentir que o olhar do Senhor está sobre a tua vida. Diga de novo para você, fale com a tua alma. E diga, minha alma, o Senhor está te vendo. Ele me vê. Você pode falar neste momento. Diga, Deus está me vendo. Ele me vê. O meu Senhor, o meu amado, aquele que entregou por mim a sua vida na cruz do Calvário, Ele me vê. Você pode já entender isso? Este versículo, a gente vai dividir em 4 partes. Esta mensagem começou a impactar-me na pregação do pastor Antônio. O senhor deve se lembrar dessa mensagem, já passou uns 4, 5 meses. O pastor Antônio pregou a mensagem toda. Só que este versículo começou a iluminar-me, a tirar-me das minhas trevas, a me dar vitória nas minhas derrotas, a me levantar da onde eu estava caído. Talvez você não esteja passando por isso. E comecei a usar como um versículo favorito meu. Vendo-a.
Ele me vê. E vamos ler toda esta passagem para entender um pouco melhor. Começa no versículo 11 do capítulo 7. O título aqui diz: O filho da viúva de Naim. Vamos ler todo. E aconteceu, pouco depois de ir ele à cidade chamada de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga comigo, uma grande multidão. Agora no versículo 13, que é o nosso versículo favorito. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. Diga de novo, íntima compaixão. Então você vai falar assim: Ele me vê. Diga, com íntima compaixão. Você já está começando a entender a mensagem que o Senhor está falando com você? E vendo-a, o Senhor moveu-se com íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Diga comigo, Deus visitou o seu povo. Pode dizer assim: Deus está conosco. Deus está aqui. Invocamos o nome do Senhor Jesus e Ele nos prometeu que se nós nos reuníssemos no seu nome, Ele estaria no meio nosso com um propósito de nos abençoar. E essa bênção está disponível aqui. E Ele vê a tua fé. Nós depositamos aqui nossos pedidos de oração, sinal da nossa fé. Versículo 16. 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amados, vou falar um pouquinho da história, você já entendeu, já limos aqui. O Senhor Jesus vinha com uma grande multidão, se enfrentou com uma outra grande multidão. Essa grande multidão que vinha de encontro ao Senhor Jesus, talvez sem querer, ou por uma jesuicidência, por uma coincidência que Deus faz, se encontraram essas duas, podíamos dizer, caravanas. Em uma caravana, o personagem principal era Jesus Cristo. Na outra caravana, talvez a personagem principal seja a mãe do moço, do mancebo, que tinha falecido. Aqui nos diz de quem morreu. Aqui também não diz qual era o nome da viúva. Somente diz aqui no título, a viúva de Naim, que é a cidade de onde ela era, que o Senhor Jesus estava visitando. A mensagem tem sentido quando nós nos colocamos na situação da viúva. Quando nós perdemos algo importante para nós.
algo único, algo que nós amamos, algo que tem uma relevância na nossa vida. Eu queria que você pense qual é a situação em que você está agora. Se você perdeu ou talvez você está querendo ganhar algo de Deus, pelo qual você está orando, clamando, chorando, talvez. Você está anotando, escrevendo isso. E cada quinta-feira você está vindo aqui, depositando o teu pedido. Passando aqui na frente, sendo ungido. Orando por algo que talvez você perdeu, algo que morreu. Talvez possa ser até a própria fé, a esperança, o amor, a paixão, família, o lar, matrimônio, saúde. Pode ser saúde física, mental, psíquica. Alguma coisa que você perdeu. Importante para você. Neste caso, a viúva perdeu, ela já era viúva, já não tem esposo. Normalmente, no contexto da época em que ela vivia, a viúva tinha a esperança de ser sustentada. O pão nosso de cada dia, o abrigo, o teto dela, dependia única e exclusivamente do único filho que ela tinha ali. Não tinha, aqui não disse se tinha filha. Então, para ela estava perdendo o choro dela. Talvez, aqui não diz, mas eu me imagino, porque era no que eu me imaginei olhando para mim. Se perdeu o sustento dela, perdeu o chão. Agora, talvez ela estava perguntando, agora o que vai acontecer de mim? Quem vai me sustentar? Quem vai trazer o pão nosso de cada dia? Em tempo de perigo, quem vai me blindar? Quem vai me proteger? Porque o normal da vida é que os filhos sepultem aos pais. Mas neste caso era um jovem ainda, nem era um homem já formado, já com filhos. Era um jovem. Toda a esperança dela de uma longevidade segura estava nele, porque nessa época não tinha aposentadoria, nem... qual é o nome dessa que recebe a viúva? Nem pensão. A única pensão, a aposentadoria dela, a esperança dela, não tinha nem Bolsa Família. A única esperança dela morreu. Perdeu. Se foi. Deixou um vazio grande. Talvez na tua vida haja um vazio grande que nunca foi preenchida. Hoje é a oportunidade que Deus está vendo esse vazio que você quer preencher na tua vida. Seja espiritual, material, econômico, financeiro, na área da saúde, o que for. Deus está vendo isso. Pode dizer de novo comigo, Deus me vê? Você acredita nisso? Por isso somos chamados de louco, você sabe, né? É um privilégio ser chamado de louco, de poder dizer que alguém está nos vendo, alguém que não é visível. Que loucura, né? Mas é verdade. Escrito está. O nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvido e ouve o nosso clamor. Mas também Ele tem boca e Ele fala. E tudo isso vamos estudar hoje. Veja de novo comigo esse versículo 13. Vamos dividir ela em 4 partes. Onde diz, a primeira parte é vendo-a. Diga comigo, vendo-a. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o Senhor moveu-se
de íntima compaixão por ela. Diga comigo, íntima compaixão. Agora a terceira parte é dízele. Dízele. Como se pronuncia? Correto. Dízele. Dízele. Esse aí, falou. Falou-lhe. E a terceira parte, a quarta parte é não chores. Quando o Senhor Jesus chegou com uma grande multidão, se enfrentou com outra grande multidão, o que eu vi aqui? O Senhor Jesus é a vida, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo. Apenas 3 atributos do Senhor. Eu vi que quando a vida, Jesus Cristo, vinha andando e vinha um esquife, um caixão de morto, para se encontrar com ele, eu vi que eram 2 forças se encontrando. A vida, que é Jesus Cristo, e a morte com a outra grande multidão. Pode ser que você não entenda assim a tua teologia, mas eu respeito, não tem problema. Estou somente relatando o que eu vi, o que eu senti. Eu vi que a verdade estava vindo a confrontar-se. Jesus Cristo é a verdade e a vida. A verdade vinha a se confrontar com a mentira, com o engano, com o engodo, até religiosa. Eu vi que a luz estava vindo se enfrentar contra as trevas, com a escuridão. E o único que tinha tudo para vencer ali era a luz, a verdade e a vida, Jesus Cristo mesmo. E Ele demonstrou isso. Você viu, eu vi. Escrito está. Ele venceu a morte. Podemos dizer também, venceu a tristeza, porque Ele trouxe alegria. A alegria do Senhor é nossa força, né? Podemos confrontar várias coisas. O desespero dessa mãe veio trazer esperança novamente. É essa parte que queria compartilhar contigo. Que possa nascer de novo no teu coração. A fé, porque Ele te vê. Você pode com toda certeza dizer, confessar, declarar, proclamar: Ele me vê. O olhar do Senhor Jesus muda tudo. O olhar do Senhor Jesus muda tudo. Me ajuda, por favor, com Salmo 53, 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus olha desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e busque a Deus. Sabia que Deus estava te olhando antes de você vir na igreja? E Ele estava expectante aqui. Essa pessoa, esse meu filho aqui, esse filho dos homens, diz aí, ela é entendido, tem outra tradução que diz inteligente ou sábio. Este é sábio ou não? Vai ir me buscar na igreja ou não? E ele te viu. Eu posso confirmar aqui, olhando nos seus olhos, que você é entendido, que você é sábio, porque você está buscando a Deus. Quero só te antecipar também, Ele também está te buscando. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está encontrando. Ele não está sendo defraudado. Busque também comigo outros Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor estão ainda sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Essa parte já está mais interessante.
além de ele te olhar e ver que você é uma pessoa sábia, temente a Deus, ele leva os seus ouvidos para ouvir o teu clamor. Pode dizer comigo agora, ele me ouve? Nosso Deus é maravilhoso. Ele não é uma estátua. Ele tem olhos e vê. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem boca e fala. Você até pode dizer, fala, Deus. E você vai ouvir a voz de Deus. O seu olhar é pessoal. Ele não olha a multidão. A multidão existe, mas ele olha individualmente. Ele olha intimamente. Não sei se faz alguma diferença para você estas palavras. Ele te olha de uma forma pessoal, individual e uma forma intimamente. Porque ele é onisciente. Ele olha, vê e sabe tudo de você. Ele sabe do sofrimento. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele sofre, ele não sofre. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele sabe do nosso clamor, do choro, da angústia, da perda, do fracasso, do medo. Nessa multidão, não somos invisíveis. Nessa multidão, não estamos perdidos. Nessa multidão, você não está perdido. Você não é invisível para Deus. Ele te vê. Pode dizer de novo comigo aqui. Ele me vê. Creia. Ele me vê. Não é porque está me olhando para me controlar, para querer. Ele está me vendo. E aqui vamos ver agora como ele nos vê. Vamos ler de novo o versículo aqui. 13 diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Como ele te vê? Aqui é o segundo ponto. Com íntima compaixão. Diga comigo, Deus me vê. Ele me vê com íntima compaixão. É interessante estar escrito aqui, íntima compaixão. É um sinônimo de misericórdia também. Íntima compaixão é um profundo amor. João 3,16. Porque de tal maneira Deus amou ao mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, pero que tenga vida eterna. É em espanhol, agora vamos fazer em português. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bota um 17 aí para mim, por favor. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo. Eu vou ler de novo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele nos ama com íntima compaixão, com grande misericórdia. E isso quer dizer um amor profundo, grande compaixão, profunda compaixão. Isso quer dizer que não é uma compaixão superficial, é o profundo. Diga comigo, profunda compaixão. Não é uma compaixão superficial. Não é uma modinha de ficar de empatia um com o outro. Não tem uma modinha agora, desde 2019, que começou a aparecer essa moda de usar a palavra empatia? Isso aí eu não ouvia antes.
Não sei se eu era muito inculto, não lia mesmo ou não ouvia mesmo, porque essa palavra não havia. Depois de 2020, todo é empatia, 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 e normalmente essa palavra se usa para cobrar de outros, não para se cobrar a si mesmo. Interessante, né? Mas vamos deixar isso para lá, vamos nos concentrar na íntima compaixão do Senhor. Esta íntima compaixão é uma coisa que os crentes têm, porque a íntima compaixão pode vir somente pela unção do Espírito Santo. Eu não sei se a empatia o crente tem, e não estou estudando, nem me interessa muito também. Não sei para que serve, mas eu sei para que serve a íntima compaixão que os crentes têm. Isso cura, isso sara, isso protege, isso move a mão de Deus. A íntima compaixão, a sua compaixão, a compaixão do Senhor Jesus, a íntima compaixão do Senhor Jesus, gera o teu milagre. A íntima compaixão do Senhor é a preparação da tua bênção. Agora vamos passar para o terceiro ponto do versículo 13, que dividimos em 4 partes. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, e falou-lhe, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus não está calado. Deus tem boca e Ele fala, e Ele está falando em todo tempo, só depende de você ouvir Ele ou não. Eu sei, você pode me dizer, o barulho do mundo não me deixa ouvir, e é verdade. Só desliga um momento o teu telefone. Só desliga um momento a fonte do barulho do mundo, as más notícias. Tem ainda crente que assiste Rede Globo, eu não entendo como, mas cada um com a sua, né? Mas desliga, se liga com Deus. Se liga com Deus. Deus tem muitas coisas para te falar, muitas promessas para te revelar. E Ele revela o seu segredo àquele que tem intimidade com Ele. Ele não tem problema de revelar. Ele não brinca de esconde-esconde. O nosso Deus não é assim, não. Nosso Deus não é Deus de mistérios. Nosso Deus é um Deus de revelação. Deus se revelou no seu Filho, que veio, que se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Ele se revela, ele não tem nenhum problema de se revelar. Só que você também tem que se revelar para Ele. As coisas guardadas, as coisas escondidas, tem que ser revelada. E Ele não tem nenhum problema de se revelar. Disse-lhe, Ele ainda fala, Deus fala, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz, e aqui estou na porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se alguém ouvir minha voz, parece que ele está falando numa forma audível, que dá para se ouvir. Se não fosse para se ouvir, ele não falaria dessa forma. Ele sabe, ele entende que ele está falando, a voz dele é audível, mas a pessoa, o indivíduo, a criação dele, pode ter a opção de dizer, Deus, eu sei que você está falando, mas eu não quero saber nada da tua palavra.
O homem tem liberdade, livre-arbítrio, para decidir se vai se vai ser sábio, inteligente e buscar a Deus, se vai ser sábio, inteligente e ouvir a voz de Deus. Depende de nós. Deus está falando em todo tempo, em todo momento, em todas as formas, para que nós possamos entendê-lo. Só depende da gente. Não estou te exigindo, não estou te obrigando a que você ouça a Deus. Eu já passei por esse daqui. Eu tomei já a minha decisão de ouvir Ele. Eu já tomei a decisão de desligar o mundo, de ouvir Ele, porque eu necessito. Porque eu sou necessitado. Há vazios na minha vida que necessitam ser preenchidos. Há áreas da minha vida que morreram, deixou um vazio e necessito a intervenção do Senhor que possa ressuscitá-la. Talvez você não tenha nenhuma necessidade, e parabéns para você. Talvez você nem tenha necessidade de Deus. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele está olhando, que Ele ouve o clamor e que Ele fala. E fala com cada um de acordo à intimidade que cada um tem com ela. Deus nos fala com profundo amor e grande misericórdia. Deus fala e Ele fala de uma forma direta. Ele não fala com rodeios. A palavra de Deus direciona, orienta, corrige, dá vida. A palavra de Deus cura. A palavra do Senhor restaura. Seja o que for. Matrimônio, hogar, família, finança, economia, problemas psíquicos. A palavra de Deus é a fonte da salvação de todo. João 10, 27, este é um versículo que os pastores gostam. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem um pastor. Você sempre proclamou, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E o teu pastor fala com a sua ovelha. E fala, como eu falei, individualmente. Para que você possa entender com a tua circunstância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Apocalipse 3:20 nós lemos. Se alguém ouvir a minha voz, ele está interessado de que alguém ouça a sua voz. Neste momento eu faria assim. E diria, fala Deus. Volta lá no João, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. Como é? Tá. Volta lá de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, eu conheço-as, e elas me seguem. Uhul! Consegui. É interessante essa palavra, eles me seguem. Uma vez aqui o pastor Marcos já colocou, a quem você está seguindo? Nós temos certeza absoluta a quem estamos seguindo. Porque Ele se revelou a nós. Porque nós vimos os olhos dEle sobre nós. Ai de nós se não fosse pelos olhos dEle sobre nós. E nós entendemos que Ele ouve o nosso clamor. Ele nos ouve e Ele nos vê.
Agora pode você dizer, Ele me fala. Pode dizer também, eu estou ouvindo Ele. Eu estou entendendo Ele. Eu estou seguindo Ele. Ouça a sua voz no meio da aflição. Eu sei que talvez você está passando por uma tempestade. Mas Ele nos prometeu. Vamos para outra banda. Pode ser que na nossa travessia venha uma tempestade. Mas depois dessa tempestade vem uma grande bonança. E vamos chegar do outro lado em vitória. Os planos do Senhor não serão frustrados na nossa vida. Número 4. Agora, onde o Senhor diz para a mulher viúva, sem filho, cheio de aflição, que autoridade, que controle da situação pode ter? Só pode ser alguém sobrenatural. Que possa vir e dar uma palavra assim para uma viúva que perdeu seu filho, com um vazio enorme no seu coração, com uma pergunta grande na sua cabeça, provavelmente, dizendo, e agora, que será de mim? Chorando, sem consolo. O Senhor Jesus diz, não chores. Você está chorando por alguma coisa? Clamando, está angustiado por alguma coisa? Por uma incerteza que você tem? Não chores. É o que Ele está te dizendo. Porque há uma promessa para você. Há uma bonança depois de um tempo de luto, de choro. Há um consolo. Deus está agindo. Para de chorar. Para de chorar por isso. Porque Deus está agindo. Você pode ver. Porque Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, você pode ver sim. Deus está fazendo. Não chore. Não reclame. Não murmure. Somente ouça a sua voz. Não chores. Salmo 61:3 diz, este versículo, não é Salmo 61, é Isaías 61:3. Há uma unção de alegria e não de pranto. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se les dê ornamento de cinza, óleo de gozo por tristeza. Óleo de gozo por tristeza. Tem uma, em espanhol diz, unção de gozo, óleo de gozo, em lugar de tristeza. Veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ali diz que Deus muda, que Deus dá uma unção especial de alegria e não de pranto. Outro, Salmo 35, também fala de que o Espírito Santo, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro existe, não podemos negar, existe a angústia, mas há uma palavra. Diga comigo, Ele me consola. Vamos falar as 4 coisas. Ele me vê, Ele me ama com íntima compaixão, Ele me fala, Ele me consola. Para concluir, Lucas 7:15. O que vai acontecer aqui? E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe.
Conclusão, amado irmão. Deus vai entregar na tua mão de novo aquilo que morreu da tua vida. Você tem que identificar. Deus vai te entregar para poder você completar de novo esse vazio que aconteceu na tua vida. Deus vai ressuscitar. Porque ele diz, João 11:25, o Senhor Jesus mesmo revela, e tem outra versão, em outra parte onde diz, eu sou a ressurreição e a vida. Diz-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus, aquele que te vê, aquele que te ouve, aquele que te ama com íntima compaixão, aquele que fala contigo, aquele que te consola, ele é Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma virgem, ele é filho de Deus. Esta é a boa notícia que nós temos, que mesmo ainda sendo pecador, ele mostrou seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário, mas ele não ficou na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, dali enviou o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e hoje ele está conosco, ele mora em nossos corações. Agora nós somos casas de Deus e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos está preparando, capacitando para viver a vida em abundância aqui na terra, na nossa vida material e também para a nossa vida depois de sair desta terra. Ele não veio à toa. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu por nós na cruz do Calvário, que ele é o Cordeiro de Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo lança fora o pecado da nossa vida, que ele nos limpa, nos lava, nos purifica, nos santifica. Nosso nome está escrito no livro da vida, a fonte da nossa felicidade. As outras coisas virão acrescentadas. Ele venceu. Lucas 7,15, entregou. A mãe estava carregando a desesperação, a morte. O Senhor Jesus devolveu para ela a vida e vida em abundância. Deus vai colocar na tua mão. Só que depois do versículo 16 diz, dá-lhe de comer. Aonde diz aqui que tem que dar-lhe de comer? Entregou a sua mãe e de todos apoderou. Não, deixa para lá. Se ele te devolveu, colocou na tua mão, ou você já tem, ele já te deu, cuide, alimente. Ele já te deu o matrimônio, já te deu o lar, já te deu a esposa, o filho. Cuide. Já te deu emprego, trabalho. Cuide. Proteja. Tenha responsabilidade. Entregou o milagre. Hoje ainda vai acontecer o milagre. Vai entregar na tua mão. O olhar do Senhor Jesus muda tudo na tua vida. O Senhor Jesus está te vendo para te abençoar, para te curar, para te sarar. Você não é invisível. Então, se você está com uma relação em crise com Deus, hoje é a tua oportunidade de te reconciliar com Deus. Volta para Deus. Receba agora vida, esperança, renovo, consolo, paz, saúde, cura, vitória, salvação, restauração na finança, na economia, no trabalho, no negócio. Bênção sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual,
dons e talentos Deus está colocando nas tuas mãos neste momento. Vamos nos colocar de pé e vamos começar a orar, porque Ele ouve. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, Ele te vê, Ele te ouve.